Olá e bem-vindos! Por séculos, uma ideia sobre o que acontece depois da morte tem dividido o cristianismo de uma forma bem intensa. É a ideia do purgatório, um estado de purificação que, para alguns, é essencial para se chegar ao céu e, para outros, é uma invenção que não está na Bíblia. Neste Explainer, a gente vai mergulhar no coração dessa divergência tão profunda. Olha, todo esse debate gigante sobre o purgatório pode ser resumido em uma única pergunta que é muito poderosa. O que acontece quando uma pessoa morre em paz com Deus, salva, mas ainda cheia de imperfeições? Como é que essa alma fica santa o suficiente para entrar no céu? O purgatório é a resposta que a Igreja Católica oferece para essa questão. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai definir o que é o purgatório. Depois, vamos olhar os argumentos da doutrina católica. E, em seguida, por que os protestantes rejeitam essa ideia. De lá, a gente vai cavar fundo para achar a raiz dessa briga toda e, para terminar, vamos ver que existem até uns pontos em comum bem surpreendentes. Vamos nessa. Então, vamos começar do começo, pelo básico. O que, afinal de contas, é o purgatório? Vamos ver uma definição bem clara. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o purgatório é um estado de purificação final. Agora, atenção, esse ponto é crucial. Não é uma segunda chance para quem já foi condenado, tá? Pelo contrário, é uma espécie de faxina final para aqueles que já estão salvos, para garantir que eles cheguem àquela santidade perfeita que é necessária para entrar na presença de Deus. Certo, mas de onde veio essa doutrina? Vamos analisar agora o lado católico e ver como essa crença foi sendo construída e oficializada ao longo de muitos séculos. A crença católica no purgatório se apoia em 4 pilares, todos conectados. Começa com a interpretação de algumas passagens da Bíblia. Depois, isso foi pensado e desenvolvido pelos primeiros grandes teólogos da Igreja, os chamados pais da Igreja, como Santo Agostinho. Com o tempo, essa tradição foi formalizada pelo magistério, que é a autoridade de ensino da Igreja, em grandes reuniões, os concílios. E tudo isso se amarra na ideia da comunhão dos santos, a crença de que as orações de quem está vivo aqui na Terra podem ajudar quem está passando por essa purificação. Essa citação aqui, do livro de 2 Macabeus, é uma das bases bíblicas mais importantes para essa doutrina. Ela descreve uma oração e um sacrifício que foram feitos por soldados que tinham morrido para que eles fossem absolvidos do seu pecado. Para a visão católica, isso sugere fortemente que existe um estado depois da morte onde os vivos podem sim ajudar os mortos. E guarde bem essa passagem porque ela vai virar um ponto central da discórdia, como a gente já vai ver. A doutrina do purgatório não apareceu do dia para a noite. A gente vê aqui na linha do tempo que foi um desenvolvimento gradual. Lá no século XIII, ela foi articulada de um jeito mais formal. No século XV, foi aprofundada. Mas o martelo foi batido mesmo no século XVI, no Concílio de Trento. E por quê? Foi uma resposta direta à reforma protestante e àquela polêmica toda da venda de indulgências, que estavam ligadas a diminuir o tempo no purgatório. Ali, a Igreja declarou que o purgatório era um dogma, uma verdade de fé obrigatória. E isso nos leva direto para o outro lado da moeda. Por que os reformadores protestantes rejeitaram com tanta força a ideia do purgatório? Bom, tudo se resume a 2 princípios fundamentais para eles. O primeiro princípio é esse aí: sola scriptura. É uma expressão em latim que significa somente escritura. Para os reformadores, a Bíblia era a única fonte de autoridade infalível para a fé e para a vida cristã. E ponto final. A consequência lógica do sola scriptura é enorme. Qualquer doutrina que não esteja escrita de forma clara e explícita na Bíblia tem que ser rejeitada como uma tradição criada por homens. E para os reformadores, o purgatório era o exemplo perfeito disso. Eles diziam que não tinha uma base bíblica clara e, por isso, não podia ser uma crença exigida dos cristãos. Mas essa rejeição também vem de uma visão totalmente diferente da própria salvação ou da justificação. A visão católica enxerga a salvação como um processo. Pensa numa roupa manchada que vai sendo lavada aos poucos. Esse processo pode continuar depois da morte, no purgatório. Já a visão protestante vê a salvação como um ato declarativo, de uma vez só. Deus não lava a sua roupa manchada. Ele te declara justo e cobre essa roupa com um manto perfeito da justiça de Cristo. Uma vez coberto, não há mais o que limpar. Então vamos um pouco mais fundo, porque essa divergência toda não é só sobre uma doutrina. É sobre como 2 sistemas de pensamento completamente diferentes encaram a Bíblia,
autoridade e a própria ideia de justiça. Essa tabela aqui mostra as rachaduras fundamentais entre os dois lados. Tudo começa com a própria Bíblia. O cânon católico inclui os livros chamados deuterocanônicos, que vem do grego para segundo cano, como aquele 2 Macabeus. Já os protestantes não consideram esses livros como parte da escritura inspirada. Isso leva a visões diferentes de autoridade. Os católicos se baseiam na escritura, mais a tradição, enquanto os protestantes ficam só com a escritura. E com essas diferenças, é quase inevitável chegar a conclusões opostas sobre a justiça de Deus e o que acontece com a alma logo depois da morte. Agora, depois da gente ter explorado divisões tão grandes, você talvez fique surpreso de saber que existem sim áreas de concordância. Vamos ver onde essas duas tradições encontram um terreno comum. Apesar das brigas, as duas tradições concordam em 3 pontos essenciais. Primeiro, que para entrar no céu é preciso ser santo. Ninguém discorda disso. Segundo, os dois lados valorizam a comunhão dos santos, essa união espiritual de todos os que creem, vivos e mortos. Eles só discordam de como essa comunhão funciona na prática. E por fim, os dois compartilham a mesma esperança final, a ressurreição e o juízo final. E assim a gente fica com esses dois caminhos bem distintos. Duas tradições cristãs que até partem de muitas crenças em comum, mas que por causa de algumas divergências na base sobre a escritura e a autoridade, acabam se separando e chegando a conclusões totalmente diferentes sobre a jornada da alma depois da morte. No final das contas, e esse é um ponto de humildade para os dois lados, o mecanismo exato da graça e da salvação é reconhecido como um grande mistério. Ambas as tradições admitem que o filme completo sobre o que acontece depois que a gente morre é algo que vai além da nossa capacidade de compreensão. Isso nos deixa com a última pergunta para a gente refletir. A salvação é, no fim das contas, um processo de limpeza ou um ato único de declaração? Talvez o profundo mistério da graça de Deus, de uma forma que a gente não consegue entender por completo, encontre um jeito de abraçar elementos dos dois.